Olá, pupilos e pupilas, como estão? Eu peço desculpa por ter me afastado um pouquinho, por ter aí uma ou duas semanas, né, que eu não posto nenhum vídeo. Eu peço desculpas, como eu havia mencionado, isolamento social não é férias, a gente está trabalhando bastante, a gente segue com as nossas pesquisas, com as orientações, com os grupos de estudos, com as pesquisas de extensão, com os cursos online, com os cursos EAD, com as publicações, enfim, é muito trabalho que a gente está desenvolvendo aí. Então, por isso que eu fiquei um pouquinho meio sem tempo para gravar esses vídeos. Eu achei muito legal os comentários de vocês, as mensagens de vocês, algumas delas lá no meu Instagram, me pedindo para continuar as resenhas, que gostaram e que quer continuar a leitura do A História da Riqueza do Homem, de Leo Huberman, que estavam lendo e gostaram de ter esse acompanhamento na leitura. Então, a gente vai seguir com essa resenha, com essa leitura. Na verdade, eu quero fazer um pouquinho diferente agora. Ao invés de fazer aquela aula que a gente estava fazendo, vamos seguir com uma leitura dinâmica, algo mais tranquilo, para a gente se sentir mais à vontade com a leitura, não sei, ficar aquela coisa engessada, parece que eu estou na sala de aula, né? Parece que é uma aula e tal. E outras mensagens pediram para eu continuar com a pequena história crítica da geografia do Antônio Carlos Robert Moraes. Eu vou continuar, então, com os dois livros, com os dois títulos que eu havia começado e que vocês pediram para continuar. Vou fazer da seguinte forma. Vamos concluir essa aqui, essa resenha, porque é a leitura que eu avancei mais, que eu consegui avançar mais nesses dias. Então, vamos finalizar essa resenha. Vou tentar postar 2 vídeos por semana para a gente correr com ela. E aí depois a gente já passa para esse aqui, conclui esse aqui, e aí a gente vê o que faz depois. A gente propõe uma outra leitura da geografia, da história, um romance, não sei. Há também comentários que pediram para eu resenhar, para eu falar sobre esse livro aqui, O Mercador de Veneza, do Shakespeare. Porque eu havia comentado sobre ele na primeiro ou segundo vídeo, e alguém comentou lá, professora, faz essa resenha para mim. Eu gostei, eu assisti ao filme O Mercador de Veneza, eu gostei demais, achei uma história bem bonita, eu queria ler o livro, mas seria legal ter essa resenha, ter esse apoio para fazer a leitura. Quem sabe? É uma ideia. Então, a gente pode até pensar mais para frente, a gente fazer uma enquete com alguns títulos e o título que tiver maior número de votação, a gente resenha. A gente pode pensar aí no futuro, depois de finalizar essas 2 resenhas que vocês estão pedindo para eu terminar, a gente pensa no que faz. Então, a gente tinha parado lá no 3º capítulo. Nós falamos do 1º, 2º e 3º capítulo aqui do Leo Huberman. E aí a gente vai começar hoje o capítulo 4. Eu vou fazer 2 vídeos, um do capítulo 4 e 5 e outro do capítulo 6, porque o capítulo 6 ele é maior, ele tem aí, se eu não me engano, mais ou menos 15 páginas, não me lembro. Então, para o vídeo não ficar bem grande, bem extenso, eu vou fazer 2. Faço um do 4 e do 5, capítulo 4 e 5, e aí a gente passa para outro vídeo, faz outro vídeo, capítulo 6. Então, eu vou tentar dessa forma. 2 vídeos por semana para a gente conseguir finalizar a história da riqueza do homem logo, para começar, para voltar, retomar a pequena história crítica da geografia, finaliza os 2 e aí a gente vê o que faz. Então, vamos começar? Capítulo 4. O título do capítulo 4 é o seguinte: surgem novas ideias. Vocês se lembram que a gente parou lá no finalzinho da Idade Média, o ressurgimento das cidades, com o comércio, com a volta, a retomada bem forte do comércio, surgem as cidades, alguns camponeses e servos preferem deixar aquela vida de muita opressão, de muita miséria, de muita exploração lá no campo, né? Aquela relação com o senhor feudal marcada por muita opressão e muita exploração, e vai para a cidade. E ali na cidade surge
eles vão para a cidade com essa ideia de liberdade e também com a ideia de ocupar um novo ofício, né? Como comerciante, como trabalhador trabalhando para esses comerciantes, como artesãos. E aí também surge aquela figura dos banqueiros. Naquele tempo, os banqueiros eram os comerciantes que já estavam bem ricos. Assim, agora eu vou colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Vou ficar tranquilo e o dinheiro vai trabalhar para mim. De que forma? Ele emprestava para os comerciantes mais pobres para receber o lucro. Então, o dinheiro trabalhava para ele se sustentava, ele vivia ali com o lucro do que ele ganhava ao emprestar o dinheiro. O que acontece é que na Idade Média isso era pecado, era errado, era crime passível de punição. Emprestar dinheiro visando lucro, ganhar em cima disso é um pecado terrível. Era chamada usura. Então era errado, era abominável fazer isso. Na Idade Média, o comércio ele era pouco, a pobreza era enorme e quando alguém pedia dinheiro emprestado, era para viver, era para comer, era para cumprir suas necessidades básicas ali mesmo, seu sustento mesmo. E cobrar juros de alguém que vive nessa situação era considerado um pecado enorme pela igreja. A igreja dizia, o bom cristão ajuda o seu irmão, sem pensar em lucro. Então, as regras da igreja, elas se aplicavam em todos os setores da sociedade. Vida religiosa, vida afetiva, a relação de trabalho com o senhor feudal. Então, todas as atividades culturais e sociais também eram regidas pela regra da igreja. Inclusive, as leis que eram aplicadas naquele momento, naquele período da Idade Média, era baseado nas leis da igreja. Lá na página 29, o autor transcreve aqui uma lei de um município inglês, de um município na Inglaterra. Olha o que dizia essa lei inglesa. Sendo a usura pela palavra de Deus, estritamente proibida. Usura, emprestar dinheiro visando lucro, como vício dos mais odiosos e detestáveis. Proibição essa que nenhum ensinamento ou persuasão pode fazer penetrar no coração de pessoas ambiciosas, sem caridade e avarentas deste reino. Fica determinado que nenhuma pessoa ou pessoas de qualquer classe, estado, qualidade ou condição, por qualquer meio corrupto, artificioso ou disfarçado, emprestem, deem, entreguem ou passem qualquer soma ou somas de dinheiro visando o ganho do lucro. Então, isso aqui era uma lei baseada numa lei da igreja e que se aplicava ali às leis municipais e estaduais. Então, como eu havia dito, as regras da igreja se aplicavam em todas as outras atividades humanas, econômicas, políticas, sociais. Hoje em dia, nós já temos outros padrões. Amigo, amigo, negócio, negócio, não é verdade? Ainda mais aqui no Brasil. Você compra 1 quilo de carne hoje por R$20, amanhã já está 23. Se você não receber o lucro do seu dinheiro, é como o seu dinheiro, como se quando você recebesse ele, ele não valesse nada. Não é assim? Então, as novas ideias, né? Surgem novas ideias. Né? As ideias de que o dinheiro ele precisa ali ter ser valorizado, né? O dinheiro, vocês já ouviram colocar o dinheiro para trabalhar para mim? Então, nessas novas ideias, o dinheiro também trabalha. Então, um padrão para a atividade econômica e outro para a vida social era errado. Por quê? Porque era contrário aos ensinamentos da igreja. Inclusive, São Tomás de Aquino
religioso na época, né, um bispo na época, um filósofo, pensador, que representa grande influência até hoje, ele condenava a ambição do ganho e em suas publicações ele dizia que os comerciantes não têm direito nenhum de obter nada mais justo do que o seu trabalho. Né? Então, se um comerciante que está aí muito rico, que já tem muito dinheiro, quiser emprestar o dinheiro para outro comerciante, que ele receba apenas aquele valor que ele emprestou, nada mais por isso. E com essa riqueza, com esse nascimento da classe média, com esse surgimento da burguesia, surgem novas ideias. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Você quer ele emprestado? Então você vai ter que pagar aí conforme eu cobrar, conforme a gente negociar aí. E quem tem dinheiro, né, tem aí o poder da palavra final, vamos dizer assim. Então, não era ético naquele momento, lá na Idade Média, acumular mais de dinheiro do que era necessário para se manter, para viver. Então, eu acho que todos vocês devem conhecer aquela passagem bíblica que diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha a pressão que a igreja colocava em cima dessa nova classe que estava surgindo. A classe média, a burguesia. Então, a doutrina da igreja, ela limitava muito esses processos aí do comércio, os processos aí dos novos comerciantes, a nova classe, quando eles queriam negociar, fazer negócios durante a expansão comercial. Então, essa classe média, essa nova classe que surge, ela não guardava dinheiro lá nos cofres como os senhores feudais, os padres, os bispos faziam. Não, eles não faziam assim, não. Eles investiam em novos negócios. Eles ganhavam dinheiro, aumentava a sua produção, ia buscar produtos com a qualidade melhor, aumentava o seu estoque. Então, a ideia aí era investir, fazer operações comerciais que garantissem o aumento do seu lucro, de forma que eles ganhassem mais e mais dinheiro. E quando eles queriam fazer investimentos, aquele investimento que eles pensavam assim, nossa, esse investimento é irrecusável. Esse investimento vai garantir aí um lucro, um enriquecimento, eu tenho que fazer esse investimento. Mas a usura é pecado. Com quem eu vou pegar dinheiro? Com quem eu vou pegar dinheiro emprestado? Ninguém quer me emprestar dinheiro porque eu não estou passando necessidade, não estou passando fome. A igreja diz que a gente só pode pegar dinheiro emprestado quando está passando fome. Eu quero dinheiro só para investir mesmo. Aí eles recorriam aos judeus. Eu adoro esse livro, eu adoro o Leo Huberman, porque ele está sempre citando a literatura canônica, os clássicos. E eu adoro ler os clássicos. Então, ele cita ali mais uma vez o exemplo lá do mercador de Veneza. O mercador de Veneza, o Antônio, ele precisa de dinheiro e aí ele vai recorrer a quem? A um judeu rico. Se eu não me engano, está lá na página 32 do capítulo 4. O Antônio precisa de dinheiro para investir ali no seu negócio, e aí ele vai pedir dinheiro, ele comete um pecado contra a igreja, isso lá em Veneza, na Itália, porque ele recorre, ninguém queria emprestar dinheiro para ele, assim, tá passando necessidade, por que eu vou te emprestar esse dinheiro? E aí ele recorre a um banqueiro judeu, ele pega o dinheiro para poder... Aí é uma história muito bacana, vocês precisam ler, eu não vou dar spoiler aqui não, então vocês vão ter que ler, aí é uma leitura bem gostosa, bem interessante. Então, era isso que acontecia. Eles recorriam ali aos judeus. A religião dos judeus não os coibiam de fazer empréstimo em troca de juros. Então, muitos comerciantes faziam isso. Recorriam aos empréstimos com os judeus e com comerciantes maiores, com comerciantes mais ricos, que não estavam nem se importando muito aí com a
com esse padrão da igreja, não, com essa doutrina da igreja, não. Emprestava e cobrava juros, sim. E são eles que dão origem, que são os primeiros banqueiros, né? Esses comerciantes que ficam bem ricos, começam a emprestar e cobrar juros. Ah, quer saber? Eu tô recebendo juro, eu tô tranquilo, eu vou trabalhar mais não. Eu vou colocar o dinheiro para trabalhar para mim, eu vou emprestar o excedente, vou cobrar lucro. E aí surge os banqueiros. Muito inteligente, colocar o dinheiro para trabalhar para ele, né? Muito inteligente. Mas como eles faziam para driblar a doutrina, para driblar as leis da época? Gente, da forma mais fácil possível. Vocês já ouviram falar do ditado, do provérbio que diz: o dinheiro compra tudo? Comprava até o silêncio dos padres. É verdade. Então, eles conseguiam driblar, sim, a igreja, driblar as leis com promessas, com uma propina. Ai, olha, eu vou fazer uma obra muito interessante na igreja do Senhor e tal. Então, eles iam driblando a doutrina, eles iam driblando as leis. E essas novas ideias se dissemina ali por toda a Europa e ganha até ali o apoio da igreja, de alguns padres na época. Lá na página 32, lá no finalzinho dela, no penúltimo parágrafo, olha que legal essa carta aqui escrita pelo Charles Dublin, advogado francês. Ele diz assim: a prática comercial diária mostra que a utilidade do uso de uma soma considerável de dinheiro não é pequena, nem permite dizer que o dinheiro por si mesmo não frutifica. Pois sequer os campos frutificam sozinhos, sem gastos, trabalho e indústria dos homens, o dinheiro da mesma forma, ainda que deva ser devolvido dentro de um prazo, proporciona nesse período um produto considerável pela indústria do homem e, por vezes, priva a quem o empresta de tudo aquilo que traz o toma, que traz a quem o toma emprestado. De forma que eles iam justificando ali, abrindo brechas para cobrar esses juros e para permitir a cobrança desses juros. Esse aqui é um advogado, na época, fazendo uma defesa na França sobre um comerciante que emprestou a juros, estava sendo condenado e foi absolvido, que o advogado disse: olha, nem os campos se frutificam sozinhos, o dinheiro vai se frutificar sozinho. E outra coisa que eles apresentavam na defesa era o seguinte: e se ele pega emprestado comigo, o comerciante menor, mais pobre, pega emprestado comigo, e aí vai viajar com o meu dinheiro, e se alguém roubar, um saqueador para ele e roubar ele, eu preciso de juros para compensar esse risco que eu corri ao emprestar meu dinheiro. Então, eles vão apresentando essas justificativas que a gente que é engraçado, a gente começa a rir. Achei engraçado que são justificativas tão simples, tão esdrúxulas, que você fala, não tem cabimento. O dinheiro realmente compra tudo. E aí eles iam ali driblando, sim, essas doutrinas e essas leis descabidas, né? E aí lá no capítulo 5, apresenta aí as amarras que os camponeses começam a romper também. Os camponeses aí, surge o comércio, a cidade só está crescendo, e os camponeses decidem aí que não querem mais trabalhar de graça, não. Eles não querem mais ser servos lá dos senhores feudais, não. Eles querem liberdade, eles querem ganhar dinheiro em troca do trabalho, e alguns deles não conseguem negociar com o patrão. Será que alguém consegue negociar com o patrão? Há quem diga que sim, né? Eu não sei. Mas eles não conseguem negociar com os senhores feudais são irredutíveis. Não, vocês vão trabalhar aí, vão ter que me devolver aí o excedente, vão ter que pagar o arrendamento e tal. E aí eles começam a pensar
Aqueles que não querem ir para a cidade, falam, como que eu vou para a cidade? Eu não sei fazer outra coisa. Eu sou um homem da terra, eu sou uma mulher da terra, eu só sei viver disso. Então, eles têm que recorrer a uma outra alternativa que não seja ir para a cidade. Então, eles começam a avançar para aquelas terras improdutivas. Nos lembra alguma coisa aqui no Brasil, não é? Então, eles começam a avançar para as terras improdutivas, eles prometem ali construção eles fazem projetos de construção de diques, de melhoramento da terra, e de forma que eles conseguem sim produzir naqueles ambientes inóspitos. E aí nós temos exemplos aí que aconteceram nos Países Baixos, né, que aqui no Brasil conhecemos como Holanda, que eles conseguiram sim plantar, cultivar naquela terra de pântano, né? Também e eles conseguem avançar. E o Léo Huberman, ele inclusive faz uma comparação desses camponeses que vão em busca de terras improdutivas para ganhar liberdade e produzir para si próprio e não para o senhor feudal. Ele começa a compará-los com os norte-americanos, né? Com alguns homens desbravadores, camponeses desbravadores, nas viagens ao oeste dos Estados Unidos, em busca de terras ali para sua produção. E aí ele vem dizer, olha, não é muito diferente, não. Esse camponês que surge lá na Europa no século XII, no século XIII, lá no finalzinho da Idade Média, não é muito diferente daquele homem, daquele desbravador do século XVI ao século XIX nos Estados Unidos. A diferença não é grande, não. Nós temos aí quase 500 anos que os separam, mas a diferença não é grande. Esses camponeses lá na Europa, eles vão em busca de terra, vão em busca de liberdade, tendo que plantar e sobreviver e viver do que eles produzem ali naquele ambiente considerado para a época inóspito. E ele faz essa comparação. E aí, como eles vão conseguir essa terra? Toda terra tem dono, ou é do rei ou é da igreja. Eles vão fazer acordos com a igreja, por exemplo. Olha, é o seguinte, vocês não estão usando essa terra é improdutiva, ela é pantanosa, e se a igreja permitir que eu viva, eu vou trabalhar, que eu viva com a minha família, nós vamos trabalhar, nós vamos produzir, nós vamos pagar impostos para a igreja para ter o direito de usar essa terra. E aí, aqui na página 34, o bispo de Hamburgo, ele diz, uma carta pastoral de 1106, ele diz o seguinte: desejamos tornar conhecido de todos o acordo que certas pessoas residindo deste lado do reino, o que são chamados holandeses, celebram conosco. Esses homens nos procuraram e ansiosamente imploraram que lhes concedêssemos certas terras em nossa diocese. Fez-se um acordo pelo qual eles nos pagarão anualmente um dinar para cada geira de terra. Ou seja, em troca, eles não iam ficar ali por bondade da igreja, não. A igreja cobrava tanta bondade do comerciante que emprestava dinheiro, mas não tinha bondade nenhuma ao emprestar uma terra improdutiva para uma família de camponeses viver o seu trabalho. Então era assim, eles iam sim, eles tinham direito sim daquela terra, mas eles tinham que pagar, e não era nada barato não, eles tinham que pagar o arrendamento, e além do arrendamento eles tinham que pagar os impostos, mas eles tinham ali a liberdade, eles trabalhavam, produziam, e o excedente eles não tinham que dar para a igreja, tinham que dar para o senhor feudal, eles podiam ir para a cidade vender, comercializar. Então aí surge essa relação de trabalho campo-cidade.
É nesse momento. Então, eles vão ali para a cidade, comercializam o seu excedente e agora eles, além do que eles produzem, eles também têm dinheiro. E só que é importante frisar que isso não aconteceu de forma pacífica. Eu cheguei lá na igreja, olha, tem uma terra improdutiva, deixa eu viver. Não aconteceu nada assim de forma bem pacífica. Havia padres que concordavam, reinos que concordavam e outros não concordavam de jeito nenhum, não aceitava essa negociação. Foi algo que foi conquistado com muita luta, com muitos conflitos. Inclusive, tem um momento aqui que o autor diz: os camponeses não se limitavam a fazer queixas enérgicas sobre essa questão da opressão, da exploração e da inviabilidade e da inflexibilidade de negociação com seus patrões, com seus senhores feudais, com a igreja. E, por vezes, invadiam a propriedade da igreja, lançavam pedras nas janelas, derrubavam portas e espancavam os padres. Muitas vezes eram ajudados nisso pelos burgueses. Era muito interessante para os burgueses, não era? Para os comerciantes, para os banqueiros. Ter esses camponeses com dinheiro para comprar deles, para pegar emprestado com promessa de juro deles. Então, teve aí a ajuda dos burgueses. Mas os camponeses lutaram, brigaram, mas alguns deles foram condenados ao enforcamento, outros foram presos. Então foram muitos conflitos, foram muitas dificuldades. Não foi assim, pode ir lá viver. Não foi nada pacífico, teve muita luta aí pela liberdade. E outra coisa nesse capítulo que é interessante é que ele fala que algo que deveria assim, ser muito pesaroso, e foi muito difícil para os camponeses, mas também foi benéfico, e vocês não vão acreditar por quê. A peste negra, pasme. A peste negra foi benéfica para os camponeses que queriam sua liberdade. Por que foi benéfico? Isso é um absurdo, né? Morreu aí, dizimou quase metade da população europeia. Como que isso foi benéfico? Foi benéfico ao passo que morreu muita gente, não tinha homem ali para trabalhar mesmo de graça, e aí o senhor feudal, o nobre, não ia arregaçar as mangas e ia lá cultivar a terra, não. E aí viu a necessidade de ter que pagar pelo trabalho do camponês. Olha, eu pago. E aí o camponês, vendo ali a sua força de trabalho, a sua importância para aquela sociedade, passou a cobrar caro. Eu trabalho sim, como passou a cobrar caro. Então, de certa forma, a peste negra na Europa foi benéfica para os camponeses que ali lutavam pela sua liberdade. A peste negra matou mais gente na Europa no século XIV do que a Primeira Guerra Mundial, com seus 4 anos de morticínio organizado. O Boccaccio, um autor italiano, ele descreve a peste negra, o que a peste negra causou para a sociedade europeia. O Boccaccio, ele pega sua família e vai para uma fazenda e se afasta e vive em isolamento social mesmo. E ele descreve tudo isso no livro dele, do Boccaccio, Decamerão, traduzido aqui no português, né? E que virou até série na televisão. São contos que eles criaram ali durante o isolamento social. A família ali sentava ali em volta da lareira, no final da tarde, à noite, iam criar contos, e acabou dando origem a esse livro do Boccaccio. E ele pega a família dele e vai viver em isolamento social, não tem contato com ninguém para fugir da peste negra. E olha ele descrevendo esse momento. No ano de 1348, ocorreu em Florença, lá na Itália, a mais bela cidade de toda a Itália, uma peste terrível.
que seja devido à influência dos planetas, ou seja, como castigo de Deus aos nossos pecados, surgiram alguns anos antes no Levante, e depois de passar de um lugar para outro, provocando grandes danos em toda parte, atingiu o Ocidente. Aqui, a despeito de todos os meios que a arte e a previsão humana poderiam sugerir, como manter a cidade limpa, segregar todas as pessoas suspeitas de moléstia e publicar copiosas instruções para a preservação da saúde, não obstante as múltiplas e humildes súplicas oferecidas a Deus em procissões e outras formas, começou a se evidenciar na primavera do mencionado ano, de maneira triste e surpreendente. Então, Boccaccio vive esse momento, ele pega a família dele, some e tal, e ele descreve aí como foi difícil aquele momento ali da peste negra na Europa, dizimou parte da população. E, no entanto, foi bom, assim, benéfico de alguma maneira ali para que os camponeses ganhassem a sua liberdade. Bom, esse aqui é um pouquinho do que eu preparei hoje para vocês. É uma leitura mais dinâmica do que uma resenha, do que uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, comentem, diga aí o que precisa melhorar, professora, o que ficou faltando, o que precisa melhorar, o que está faltando, professora, melhora isso aí. Faltou a senhora falar sobre aquilo. A senhora? Não, você. Por favor, faltou você dizer isso e aquilo. Então ajuda aí a gente ir fazendo as resenhas e nos vemos em breve. Um beijo, um abraço, muita produção aí para vocês, produção acadêmica, leiam bastante, façam as suas resenhas e seguimos aí. Aguardo os comentários, aguardo as sugestões e até o próximo vídeo, se Deus quiser.